mundo do automobilismo se divide entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que nesse ano de 2022, o piloto holandês de certa forma está em apuros na Fórmula 1. E talvez ele não consiga nem mesmo completar as primeiras corridas do calendário por conta de punições recorrentes que aconteceram. Ou seja, é provável que ele acabe ficando fora dessas corridas. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e Max Verstappen com toda certeza está em apuros. A Fórmula 1 tem uma regra importantíssima para manter de certa forma a segurança no esporte e os pilotos fazendo apenas o que eles devem fazer: correr o mais rápido possível. Acaba que o esporte diz que um piloto não pode acumular 12 pontos simultaneamente em um campeonato da Fórmula 1. Os pontos ganhados por esses pilotos ficam em suas carteiras e acabam sofrendo ali um vencimento, acabam vencendo em um ano depois de acontecido a situação específica. Isso significa basicamente que se hoje eu cometesse ali algum tipo de ato duvidoso na Fórmula 1 e fosse punido por conta disso, apenas daqui a um ano esses pontos venceriam em minha carteira. Max Verstappen conquistou diversos pontos e está muito próximo de conquistar os 12 necessários para que ele fique fora de uma corrida no início desse ano de 2022. Isso não significa que realmente ele vai ficar fora, mas que é muito provável considerando tudo que ele fez no ano passado e os pontos que ele recebeu no decorrer da temporada. Claro que eu vou falar tudo sobre isso para vocês, esmiuçando esse assunto para que você possa entender exatamente o que pode acontecer com o Max Verstappen. Mas antes, eu queria que você deixasse o like nesse vídeo, o joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o like porque é completamente de graça. E para que você não pense que Max Verstappen é apenas mais um dos pilotos que pode sofrer isso tudo, na verdade ele está em terceiro lugar de pilotos com mais pontos na carteira nesse ano especificamente. Em 2021, ele foi o terceiro piloto a acumular mais pontos naquele ano, empatado inclusive com Sérgio Pérez, que fica em segundo lugar. 7 pontos na carteira de Verstappen e de Pérez apenas no ano de 2021. E acaba que o outro piloto que ficou em primeiro lugar é justamente Yuki Tsunoda, que também é de uma equipe da Red Bull, a AlphaTauri, e acabou somando 8 pontos no decorrer do ano de 2021. Enquanto isso, o grande rival de Max Verstappen tem apenas 2 pontinhos em sua carteira. Nada demais! E pontos acumulados justamente lá no GP de Silverstone de Fórmula 1, onde aconteceu aquele acidente entre os 2 maiores pilotos da categoria atualmente. E acaba que Max Verstappen, esses 7 pontos foram somados principalmente ao final da temporada de 2021. Ou seja, é necessário que Verstappen não some muitos pontos até o final desse ano de 2022, senão ele vai sim ter que ficar fora de alguma corrida nesse ano. E outra questão importante é que a maioria dos pilotos que tomaram pontos nesse ano de 2021 foram pontos bem distribuídos no decorrer do campeonato. Já Max Verstappen foi apenas no final da temporada, começando ali pelo GP de Monza, onde ele sofreu aquele acidente com Hamilton. Na penúltima prova, ele também sofreu 2 advertências e essas situações podem sim colocar Max Verstappen em perigo e ter que fazer com que o piloto holandês ali fique mais esperto com relação a algum tipo de punição que ele possa tomar durante as corridas. Aparentemente, ele vai ter que ter uma conduta mais sensível, mais complicada até o final desse ano de 2022, pensando justamente em não tomar uma punição em alguma corrida. Isso significa basicamente que se Max Verstappen tomar apenas mais 2 punições equivalentes a 6 pontos no total, ou seja, cada punição valendo 3 pontos na carteira, ele já ficaria fora de alguma corrida nesse ano de 2022. E a gente sabe que isso pode significar a perda de um campeonato de Fórmula 1. No ano passado, se ele tivesse ficado fora de qualquer prova naquele ano, ele sim teria perdido o campeonato para Lewis Hamilton. E não foi isso que aconteceu.
Se isso acontecer nesse ano, pode ser que ele perca o campeonato apenas por conta de 2 punições em sua carteira. Mas algo já ajuda um pouco mais Verstappen, que é conhecido por ter essa pilotagem mais agressiva. Eu acredito que a FIA não tenha criado essa regra na intenção de ajudar especificamente o piloto holandês, mas com toda certeza já ajuda de quebra de certa forma. Verstappen, que é mais agressivo, antes poderia levar apenas 3 advertências consecutivas na Fórmula 1. E se isso acontecesse, ele teria que ser desclassificado da sessão em que ele tomou a advertência, ou algo nesse sentido. Hamilton quase passou por isso, tomou 2 advertências, com mais uma ele seria desclassificado. Verstappen, que é o piloto mais agressivo, também poderia acabar passando por isso. Mas nesse ano, por conta do recorde em número de corridas, a Fórmula 1 decidiu abolir essa regra e permitir que 5 advertências consecutivas pudessem ser tomadas pelos pilotos, e impedindo assim uma possível desclassificação de qualquer piloto do grid da Fórmula 1 por conta de advertências somadas no decorrer do campeonato. Mas isso não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com os 12 pontos que Verstappen poderia ou não somar nesse campeonato de 2022. Isso continua valendo e também pode gerar desclassificação do piloto holandês em alguma corrida nesse ano. Mas o que você acha disso tudo? Você acha mesmo que um dos pilotos mais agressivos da Fórmula 1 atual pode acabar ficando fora de alguma corrida? Você acredita que talvez um cuidado ali de Max Verstappen na intenção de não perder mais pontos na carteira pode também fazer com que ele piore ali, seja mais cauteloso, não ultrapasse em algum tipo de condição e afete os resultados de Verstappen nesse ano de 2022 também? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Lembrando que nada disso eu tirei ali dos meus pensamentos. Na verdade, todas as fontes que eu utilizei nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Então, para você acessar as fontes na íntegra, é só acessar aqui na descrição e clicar nas fontes, que eu deixei todos os links aqui embaixo. Mas eu acredito o seguinte, isso pode afetar e muito sim essa temporada de Verstappen na Fórmula 1. É importante nós nos lembrarmos que Verstappen é agressivo por natureza. Ele é um piloto que defende agressivamente, ele ataca agressivamente e muito agressivamente, sendo um dos pilotos mais agressivos da Fórmula 1 de uma forma geral. Nós podemos até mesmo nos lembrar que existe hoje em dia aquela regra criada justamente por conta de atitudes de Verstappen, em que ele mudava o traçado no momento da frenagem, na intenção de defender posições no grid da Fórmula 1. Ele realmente é um piloto extremamente agressivo e, entendendo que ele pode ser desclassificado de uma corrida, é muito provável que ele tente diminuir essa agressividade. E talvez isso acabe impactando em resultados nesse ano de 2022. Mas se ele continuar sendo agressivo, como ele estava sendo em 2021, e tendo que batalhar por posições, é bem provável que ele acabe causando algum tipo de acidente que leve os comissários a entender que a culpa foi dele, e dessa forma ele tomaria mais algum tipo de punição. E quanto mais pontos na sua carteira, menos chances dele terminar esse ano de 2022 com todas as corridas completadas. É uma situação bem complicada para Max Verstappen, eu não posso mentir dizendo que ele vai passar por isso com tranquilidade, porque talvez não passe, mas é claro que a gente vai estar torcendo por ele, porque eu mesmo quero ver ele completando todas as corridas, essas 23 corridas nesse ano de 2022 e batalhando por vitórias inclusive. Se ele for desclassificado, vai ser muito triste para a Fórmula 1 de uma forma geral. Espero que isso não aconteça, mas é bem importante dizer que é muito provável, inclusive, que volte a acontecer nesse ano de 2022. Mas o que você acha disso tudo? Você acha realmente que existe essa possibilidade dele ficar fora de algum GP? Ou você acredita que eu estou exagerando ou essas fontes que eu falei estão exagerando? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você gostou da análise desse vídeo, curtiu esse vídeo de uma forma geral, não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque é só desse jeito que o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeos novos aqui no Hora do Piloto. E claro, fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!